E para a gente entender melhor o que vem pela frente, eu e Marina Franceschini, que também já chega aqui, vamos ter o prazer de conversar com a economista e sócia da Tendências Consultoria, a Alessandra Ribeiro. Alessandra, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Bom dia, Cecília, bom dia, Marina, bom dia a todos. É sempre um prazer. Alessandra, eu te agradeço e a gente está acompanhando toda a discussão com relação à PEC da transição, o aumento dos gastos públicos, a possibilidade do auxílio social ser retirado aí do teto de gastos. Que avaliação o mercado está fazendo disso nesse momento? De fato, pode ter um impacto nas contas brasileiras e na nossa economia? Pois é, Cecília. Eu diria que os mercados financeiros, os agentes econômicos estão bastante cautelosos em relação a esse tema, né? Nós sabemos que 2023 não vai ser um ano fácil. A economia deve desacelerar bem, né? Temos aí um trabalho, como você bem falou, de luta, né, em relação a essa inflação, trazer essa inflação para patamares mais baixos, e isso vai significar um esfriamento da atividade econômica, também contando com todo o efeito de um mundo que vai passar por uma desaceleração importante. E nesse contexto, a gente já tem algumas contas importantes deixadas aí para 2023, que vão desde desonerações até gastos maiores, e aí gastos relacionados a transferências sociais, gastos relacionados a, por exemplo, que nós avaliamos que isso vai surgir muito forte em 2023, reajuste de funcionalismo público, pagamento de precatórios, temos várias fontes de pressão. E a grande questão é assim, não só o tamanho do que vem se discutindo, que é o tal do waiver, ou seja, qual que vai ser essa licença para gasto em 2023, mas como ela vai ser direcionada, né? De que forma? Serão gastos temporários, gastos permanentes, ficarão permanentemente fora do teto dos gastos ou não? Porque o mercado está muito preocupado com a dinâmica das finanças públicas. Tem que ser uma dinâmica sustentável, ou seja, que nós consigamos arcar com esse maior endividamento que certamente virá. E se tivermos aí uma trajetória complicada em termos de sustentabilidade desse endividamento, a gente pode ter efeitos muito negativos, não só dos mercados financeiros, né, mas isso chegando para a atividade econômica ainda mais profundamente em 2023. Oi, Alessandra, bom dia. Somada a essa dificuldade que a gente tem de entender, né, a PEC que está sendo desenhada, qual o tamanho dessa licença para gastar, ainda tem que estamos no escuro quanto a quem vai conduzir a área econômica, né? Quem vai ser o ministro da Fazenda. Isso também influencia muito nos ânimos do mercado? Bom dia, Marina. Certamente. O governo anunciou essa equipe de transição, temos aí 4 nomes, e 4 nomes eu diria que com visões de mundo, né, no campo da economia distintas, visões distintas, principalmente no campo fiscal. Temos alguns nomes que são mais propensos a defender maiores gastos, o fim do teto dos gastos, né? E já nomes aí um pouco mais, eu diria que conservadores nessa seara fiscal, ou seja, ainda que entendendo a necessidade de maiores gastos, especialmente no campo social, mas ainda com uma preocupação muito grande com essa evolução das contas públicas ao longo do tempo. Então, como temos visões muito distintas dentro desse grupo de transição, é muito difícil para o mercado e nós, analistas econômicos, entenderem, né, qual vai ser a linha mestra desse governo na economia. E é isso que deixa, né, os agentes, de forma geral, cautelosos em relação a essa condução e, principalmente, né, desses aí, provavelmente, né, quem vai ser o nome para conduzir a Fazenda, porque nós avaliamos que o Ministério da Economia vai ser dividido novamente. Teremos, como no passado, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, por exemplo. Alessandra, eu quero reforçar a questão do social, porque a gente viu ali na capa do Valor a notícia com relação ao investimento no grupo 1 do Minha Casa Minha Vida, que o governo quer fazer, e tem o lance da Bolsa Família de R$600. A pergunta que eu te faço, ela é mais do tipo, será que esse apoio ao social também não pode fortalecer a economia? Porque quando a gente olha para o aspecto fiscal, de fato pode ter
temeroso. Mas se você está dando os subsídios e os benefícios de um possível investimento na construção civil, com a construção de moradias, por exemplo, isso também não aquece a economia e ajuda a fortalecê-la de alguma forma? Sim, Cecília, esse é um bom ponto. Tanto quanto a gente fala do Auxílio Brasil ou de maiores investimentos para a construção, investimentos focados nas famílias mais de baixa renda, né? Então, isso claramente é um suporte à atividade econômica, ao consumo e aos investimentos. Agora, se isso é financiado, né, com uma trajetória muito ruim das finanças públicas, o que a gente acaba tendo? O tiro no pé. A percepção de risco sobe muito, os juros futuros sobem muito, e aí o que acontece? O consumo e os demais investimentos da economia sofrem de forma substancial. E o efeito líquido dessa história é um efeito líquido negativo. Então, por isso que a gente tem que ser, acho que, muito seletivo, focar, fazer isso com responsabilidade. Fazer essas políticas, mas garantindo que a gente tenha aí uma sustentação dessas contas públicas para a gente tirar o melhor da história. Acho que o evento recente que aconteceu com a Inglaterra, que inclusive a primeira-ministra chegou a cair, que é a Liz Truss, foi por anúncio, né, isso num país desenvolvido, de um pacote fiscal completamente irresponsável, que não parava em pé. Então, acho que é esse o nosso contato, é o nosso cuidado, na verdade, fazer esse tipo de política com prioridade, mas respeitando a responsabilidade fiscal para não darmos tiros aí no próprio pé e aí termos um efeito líquido negativo para toda a economia. Alessandra, até para ajudar a gente a entender, a gente está vendo que dentro das negociações existe a possibilidade de tirar realmente o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, do teto de gastos. Primeiro falaram 4 anos, depois já falaram em forma permanente. Qual seria uma sinalização importante de responsabilidade fiscal dentro desse cenário em que o governo já sinalizou que precisa gastar e que vai manter o Auxílio Brasil em R$ 600, com aquela ajuda adicional a crianças de até 6 anos, que são dessas famílias que recebem o benefício? Perfeito, Marina. Essa discussão realmente está apontando aí para algo permanente, né? Essas transferências sociais ficando fora do teto de maneira permanente. Agora, qual sempre o problema dessa questão? Temos restrições orçamentárias. E aí, como esses gastos, né, que ficarão fora do teto, como eles evoluirão? Porque a gente viu, inclusive à luz da pandemia, que eles tiveram um aumento muito expressivo em relação a 2019. Então, ficar fora do teto, sem nenhum tipo de regra, é algo que dá muita incerteza em relação a essa evolução. Um outro ponto, né, que é difícil enfrentar aqui no Brasil, que é a questão dos outros gastos. Temos aí cerca de 90% do nosso orçamento já muito, eu diria, cravado com gastos obrigatórios. E o Brasil precisa enfrentar essas questões, que são reformas que lidem com os gastos obrigatórios, para inclusive termos maior espaço para fazer esse tipo de investimento, seja social, seja em, como a gente falou, né, em construção civil focado para baixa renda. Então, esse é um tipo de agenda que eu acho que precisa ser muito bem sinalizada. Alguma regra, ainda focando, mesmo que seja nos demais gastos, para conseguirmos aí endereçar, porque a gente tem uma pressão, tem uma restrição e a gente precisa lidar com essa dinâmica dos gastos obrigatórios para criar espaço para outros gastos. Então, acho que a sinalização de uma regra crível e responsável para lidar com os gastos e esses outros gastos, eu acho que vai ser fundamental para manter aí as expectativas dos agentes no campo positivo. Alessandra, obrigadíssima pela sua análise e seguiremos acompanhando juntos. Muito obrigada.